Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, o devocional, que Deus venha falar fortemente ao nosso coração, nos dando mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento, amor e temor do Senhor e da sua santa palavra, das sagradas escrituras, que nos traz vida, paz, alegria, felicidade, poder, honra e glória e assim virtude de forma maravilhosa. Hoje dando continuidade então à leitura, 2 Crônicas 10 e 11. Depois da morte de Salomão, então o Roboão ele foi colocado como o rei. E assim diz essa história. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, o filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. E então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Se um homem como Salomão, tão sábio, tão cheio de sabedoria, como ele se corrompeu durante o seu reinado, no final de uma vida, quantas situações ele permitiu entrar em meio ao povo, enfim. E aqui eles clamavam para um jugo menos pesado, uma situação. Mas Roboão respondeu: Voltem a mim daqui 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles responderam: Se hoje fores bom para com esse povo, e se o agradares, e lhe derem uma resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel e lhe deram, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo, e perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? E os jovens que haviam com ele crescido responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, dize-lhes: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, e eu ainda vou tornar ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, e segundo a orientação dada pelo rei: Volte-me daqui 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o jugo para vocês, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, o filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram às suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. E o rei Roboão enviou Adonirão, chefe de trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Olha que situação desse rei que não deu ouvido à voz do povo, mas sim em si próprio, endureceu o coração, aonde então se rebelaram naqueles momentos com os conselhos dos mais jovens, enfim. E aqui então, 2 Crônicas 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate da tribo de Judá e de Benjamim, para que guerreassem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio essa palavra do Senhor a Semaias, o homem de Deus,
Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E assim eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou então em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. E essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas, nelas colocou comandantes, com suprimentos de alimento, azeite e vinho, armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim continuou sob o seu domínio. Os sacerdotes, os levitas e todos dos distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o haviam rejeitado como sacerdote do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. E eles então foram fortalecendo o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, o filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. E Roboão então casou-se com a Malate, filha de Jeremote, a neta de Davi. A mãe de Malate era Bial, filha de Eliabe, neta de Jessé. Ela deu 3 filhos, Jeú, Semarias e Esaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abiás, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. E ao todo ele teve 18 esposas e 70 concubinas, 28 filhos e 70 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaque, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões, ele conseguiu-lhe muitas mulheres. Então Roboão foi um rei, a qual ele reinou sobre Jerusalém, Judá, aí Benjamim, aliás, e aonde então essa tribo foi dividida, as 12 tribos foram divididas. 10 ficou com Jeroboão, ao qual ele fez os altares idólatras, pelo medo do povo ter que ir para Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, onde Salomão construiu. Então ele fez 2 bezerros de ouro, um Dan e Betel, e assim o povo voltou a se corromper. Ainda que Deus deu a Jeroboão 10 tribos, a Roboão só 2, o quanto as situações desses reinados, essa divisão que houve entre o povo de Israel, o que Davi construiu, os filhos de Salomão acabaram, o próprio Salomão deixando, permitindo que isso viesse a ser destruído. Então nós precisamos apenas perseverar e entender e compreender a forma de Deus trabalhar. Muitas coisas fizeram de bom. O Roboão reconstruiu algumas cidades, enfim, fortaleceu o seu reinado, que está preocupado, enfim, realmente com as guerras, as lutas, as batalhas. E precisamos fazer diariamente, nos fortificar sim no Senhor, mas sempre no Senhor, não apenas pela ótica humana, mas sendo fiel ao próprio Deus, porque é Ele que vai guerrear as nossas guerras, Ele que vai nos trazer vitória e resposta, tudo vem dEle, é para Ele a honra e a glória dEle. Se nós agirmos assim, colocar a nossa fé em ação, porque Israel, ele se revoltou contra Roboão, porque ele não quis realmente tirar o fardo, ele não quis realmente tirar os impostos, né? O fardo era muito pesado, como hoje nós vivemos isso nessa política de hoje, as situações acontecendo dia após dia, e o povo acaba se revoltando contra os executivos hoje, os presidentes, enfim, acaba trazendo revoltas. Assim foi no passado, assim é no dia de hoje. Nós precisamos apenas estar muito atentos para não sermos roubados, não sermos saqueados, envergonhados, humilhados, mas sempre se manter firme e fiel no Senhor, para que Ele possa sempre nos surpreender. Jeroboão, que teve realmente nas tuas mãos 10 tribos para que ele pudesse realmente reinar, fez besteira, fazendo bezerro de ouro, altares idólatras, para que o povo pudesse se corromper. E assim a história, nós já lemos isso em Reis, lá em Samuel,
quantas coisas esses reis fizeram, e assim nós precisamos apenas estar dispostos a obedecer ao nosso Deus, para que Ele possa nos surpreender ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos surpreender ainda muito mais, nos dando vitórias, respostas, milagres, porque tudo vem dEle, é para Ele a honra e a glória dEle. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, ó Santo Deus, para o Senhor receber toda a direção da sua palavra, ainda que muitas vezes não entendemos, meu Pai, realmente a profundidade dela, realmente todas as razões que o Senhor tem deixado, essas histórias para nós podermos entender, compreender a cada momento. Então que o Senhor venha se revelar, meu Pai, aquilo que nós não conseguimos entender, que o Senhor nos faça entender, nos faça compreender sempre a Tua palavra, e que sejamos transformados, abençoados, Pai, diariamente pelo Senhor, porque nós precisamos, na Sua lei, meditar dia e noite. Estamos lendo a Sua palavra, nela meditando e crendo e confiando que o Senhor está operando e vai operar milagres, maravilhas ainda muito mais sobre nós, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, que você seja altamente abençoado, recompensado, transformado, liberto, sabendo que Deus Ele tem o poder de surpreender e realizar sempre uma obra maravilhosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito vocês, fica com Deus. Se precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.